Saudações a todos. Gravamos hoje o primeiro capítulo do livro e do curso Estrutura e Funcionamento da Educação Básica Brasileira, baseado, portanto, neste livro de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Constituição, Leis e Diretrizes. Um livro publicado por mim, João Virgílio Tagliavini e Maria Cristina Braga Tagliavini. O capítulo 1 deste livro é este aqui, Um Brasil sem Educação. Vamos ver por que esse capítulo leva esse nome. Costumamos fazer a pergunta: por que a educação no Brasil é tão precária, apresenta tantos problemas? Nesses dias, ao apresentar o vídeo do capítulo 5, que trata do ensino médio, diante dessa polêmica a respeito da reforma ou da tentativa de demolição do ensino médio, uma juíza federal de Minas Gerais, uma amiga, me perguntou: professor João Virgílio, por que a nossa educação vai tão mal assim? Por que nós temos tantos problemas? Hoje eu começo a dar uma resposta. Nós temos que voltar para a história. Nós temos que saber como se constituiu a educação, a escola, a história da escola na história do nosso Brasil. Para isso, vamos fazer hoje, embora não seja um curso de história, mas nós vamos entender a educação básica brasileira dentro do contexto da história do Brasil. Costuma-se dizer que a história do Brasil tem 500 anos. Isso não é verdade. Isso não é verdade, e nós vamos ver na sequência deste nosso trabalho que esta terra tinha dono. Os professores Benedito Prezia ou Prezia e Eduardo Hornaert já haviam escrito um livro intitulado Esta Terra Tinha Dono. Este livro, depois aperfeiçoado, completado, ampliado, levou o título de Brasil Indígena, 500 anos de resistência. É este livro aqui que eu apresento para vocês, excelente trabalho, Brasil Indígena, 500 anos de resistência, e que mostra o seguinte, que esta terra que tinha dono, já era habitada pelos achados arqueológicos há 40 mil anos, portanto não são 500 anos de história. Nós temos 40 mil anos de gente habitando esta terra, portanto a educação também já existia aqui, nesses povos, nas suas aldeias, na sua forma de educar as suas gerações. Quando nós dizemos 500 anos de Brasil, 500 anos de educação, nós estamos falando de uma educação trazida pelos europeus. Então vamos deixar isto bem claro. Quando eu digo um Brasil sem educação, vamos acompanhar bem este curso e neste trabalho que eu apresento a vocês neste vídeo, é um trabalho que começa, inclusive, com a seguinte pergunta, aquilo que as pessoas costumam dizer: antigamente a escola era boa. E nós vamos perguntando logo no início desse trabalho que antigamente era esse. Que tempo era esse? Boa para quem? Para quantos? Para quantas pessoas? Quem frequentava a escola neste antigamente? Eu tenho aqui também um livro que eu apresento a vocês que se chama 1890 a 1920, a Arquitetura Escolar Paulista. Belíssimo livro, que mostra, deem uma olhada aqui nesta capa, olha que escola magnífica. O que é a Arquitetura Escolar Paulista, 1890 a 1920? Este livro mostra aqueles grupos escolares, aquelas escolas normais, construídas na reforma republicana da educação, logo após a proclamação da República, como, por exemplo,
aquele grupo escolar que está na capa do livro, que é o grupo escolar onde eu estudei, o grupo escolar de Matão, né? Que são os grupos escolares de São Pedro, de Bocaina, né? Parecidos com esses, olha aqui, ó, são grupos escolares, olha aí, ó, são todos eles parecidos, porque era o mesmo arquiteto que fez a mesma planta para todos esses grupos escolares. Aqui tem, ó, Lençóis Paulistas, Tambaú, Igarapava, Descalvado, São Bento do Sapucaí, Piraju, Brotas, São Pedro, né, Matão. São todos grupos que têm o mesmo projeto arquitetônico. Talvez eu tenha dito pedagógico, mas é projeto arquitetônico. O Instituto Álvaro Guião, em São Carlos, que é a antiga escola normal, foi inaugurado em 1911, está dentro desses projetos, né, daquelas escolas maravilhosas. A Escola Normal de Pirassununga, né, e cada um... essas escolas de Itapetininga, que eu fui visitar essa semana, olhem aqui que conjunto maravilhoso que é isso, olha aqui. Hoje a escola Gomide Peixoto, lá tinha a escola normal, depois tinha a escola complementar, uma de um lado, uma escola do outro lado. Hoje é aquele conjunto de 3 escolas maravilhosas. Eu estive ontem lá, dia 19 de outubro de 2016. Então é isso. Este vídeo vai falar um pouco sobre um resumo, é uma síntese muito assim rápida sobre a história da nossa educação, para mostrar de onde veio esta educação básica que nós temos hoje, por onde ela passou, quais são suas peripécias, quais são os seus tropeços, quais são as suas glórias e quais são os seus fracassos. Quem se beneficiou desta educação brasileira e quem ficou à margem, quem foi excluído, quem foi incluído e quem foi excluído. Isso já começa a dar uma resposta, porque a educação básica está do jeito que está hoje. Vamos, portanto, seguir esta explicação que nós teremos agora sobre os passos do ensino básico no Brasil. Capítulo 1 do curso de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, pelo professor Dr. João Virgílio Tagliavini, da UFSCar, baseado no livro de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Constituição, Leis e Diretrizes. O primeiro capítulo tem por título Um Brasil sem Educação. Por que este título? Porque, para entendermos, como eu disse na gravação agora há pouco, a situação da educação básica no Brasil hoje, é preciso compreender a sua história. E na sua história, na história do Brasil, na história da educação no Brasil, nós vemos um Brasil com pouca educação para o povo, com pouquíssima ou quase nenhuma educação para o povo brasileiro. Aqui nós temos 2 fotos da Escola Gomide Peixoto de Itapetininga. Eram essas escolas construídas na Reforma Republicana de Educação no finalzinho do século XIX, início do século XX. Projetos maravilhosos de escola que, na ocasião, naquela época, eram escolas para poucos. Essa foto eu tirei no dia 19 de outubro de 2016. Eu estive no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Itapetininga e aproveitei para fazer esta foto. Na Reforma Republicana de Educação, foram construídos, portanto, belíssimos prédios, e foram prédios que serviram para a educação de poucos brasileiros, porque ainda na metade do século XX, 50% dos brasileiros eram analfabetos. Portanto, não foram muitos que tiveram o privilégio de estudar nesses maravilhosos prédios. Aqui nós temos, por exemplo, no interior rural do Maranhão, uma
escola rural que esteve funcionando até pouco tempo, quando precisou se transferir para um outro local, dada a impossibilidade de se continuar ensinando aí, obviamente. Então, entre essas escolas e essa, nós podemos ver que há uma diferença muito grande entre a escola para poucos e a escola para o povo brasileiro, aquela escola quando se massifica no final do século XX, início do século XXI, e é oferecida para todo o povo. Mas ao falarmos de história da educação no Brasil, quando nós começamos esta história da educação? Alguns começam há 500 anos atrás. Mas será que é isto mesmo? Não, apenas 500 anos não. Afinal de contas, quando os portugueses chegaram aqui, esta terra já tinha dono. Benedito Prezia e Eduardo Runaert já haviam escrito um livro com este título, Esta Terra Tinha Dono. E este livro, aperfeiçoado, completado, etc., né, como eu disse há pouco, recebeu o título de Brasil Indígena, 500 anos de resistência. Afinal de contas, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas em muitas nações indígenas. Então essa história da educação no Brasil não começa, como vamos ver daqui a pouco, com a chegada dos portugueses. Nós teríamos que retornar, né, para nos encontrarmos com esses indígenas que já tinham o seu processo de educação e que depois que os portugueses chegaram, muitos continuaram resistindo. Por isso que esse livro se chama 500 anos de resistência, e até hoje existe essa resistência. Existe essa resistência, uma resistência que muitas vezes é paga com a vida de muitos indígenas, principalmente por aqueles gananciosos que querem tomar totalmente as suas terras, destruindo totalmente a sua cultura. Quando começou então a educação no Brasil? Primeiro vamos ver que o Brasil demorou para assumir o seu projeto educacional. Quando falamos em termos de universidades, por exemplo, quando falamos em termos de universidade, a América Espanhola assumiu o seu projeto educacional muito antes que a América Portuguesa. Vejam, por exemplo, aqui a questão da criação das universidades, na América Latina. Em 1538, portanto, logo nas primeiras décadas da colonização da América, nós temos aqui em Santo Domingo, na República Dominicana, a criação da primeira universidade pelos espanhóis. Em 1551, já foi criada a Universidade do México. Em 1551 também, a Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru. Em 1580, a Universidade de São Tomás, em Bogotá, na Colômbia. Em 1586, olha, estamos no século XVI, nos primeiros 100 anos de colonização. A Universidade de São Fulgêncio, em Quito, no Equador. Em 1597, ainda no século XVI, estou falando só do século XVI, para fazer uma comparação, a Universidade de Cusco, no Peru. E passados 4 séculos, só em 1934, é que, juntando alguns cursos superiores já existentes, é que o Brasil cria a sua primeira universidade, a Universidade de São Paulo, a USP. Juntou, por exemplo, o curso de agronomia, né, da Exalc em Piracicaba, o curso de medicina, o curso da Faculdade de Direito de São Paulo, lá no Largo São Francisco, e mais algum curso, e aí cria a Universidade de São Paulo em 1934. Então, 500, 600, 700, 800, 900. São 400 anos
de atraso. E assim nós já começamos a responder aquela pergunta: por que a nossa educação ainda é tão ruim comparada com outros países mesmo da América Latina? Vamos retomar um pouquinho então essa história da educação por meio desta linha do tempo. Por isso que eu chamo a história da educação no Brasil como provocação de um Brasil sem educação, para responder àquelas pessoas que dizem de maneira saudosista que antigamente a escola era boa. Começamos, ao invés de começarmos em 1500, como muita gente começa, nós começamos bem antes. 40 mil anos já havia habitantes aqui no Brasil, há 40 mil anos. E as escavações arqueológicas comprovam isso. Os indígenas já habitavam o Brasil. Então não podemos, em hipótese alguma, começar a história do Brasil em 1500 com a palavra descobrimento do Brasil. Alguns dizem achamento do Brasil pelos portugueses, embora não tenham sido exatamente os portugueses os primeiros a chegar ao Brasil. E quando os portugueses chegam ao Brasil, aqui nós temos as caravelas com o símbolo da religião, aqui está a cruz, estão vendo aqui o sinal da cruz. Chegam aqui os portugueses, eles chegam como? Primeiro rezando uma missa. Aqui está o sinal, o símbolo da cruz, a primeira missa do Brasil. E quem chega para rezar a primeira missa no Brasil é Frei Henrique Soares de Coimbra, um franciscano. Portanto, quem chega primeiro são os franciscanos, não são os jesuítas. Aliás, a Companhia de Jesus ainda não tinha sido criada. Logo após a primeira missa, depois os padres vão embora com Pedro Álvares Cabral para as Índias, depois voltam alguns franciscanos, criam algumas escolas de primeiras letras em algumas missões. Alguns franciscanos são os primeiros mártires da fé cristã aqui no Brasil. E os jesuítas chegam com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Eles chegam em 1549, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. 1549, que é chamado de tempo heróico. Quem chama esse período de tempo heróico é Luiz Alves Matos, no texto Primórdios da Educação no Brasil, o período heróico. Logo depois, em 1553, com Duarte da Costa, segundo governador-geral, chega o padre José de Anchieta. Esse período da catequese, das outras escolas de primeiras letras, é sucedido, segundo essa conceituação do período heróico, é sucedido por um período de organização e consolidação da educação jesuítica, no período de 1570 a 1759. Esse período de 1570 a 1759, o que se tem de importante neste intervalo, vamos dizer assim, é que em 1599 os jesuítas aprovam definitivamente um documento da educação chamado Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum é o manual da educação dos jesuítas e vai acompanhá-los até a sua expulsão em 1759 aqui do Brasil. Um grande personagem desse período é o Padre Vieira, que vive no século XVII, toda a sua missão desenvolvida aqui no Brasil, quase toda ela desenvolvida aqui no Brasil, e representa o esforço dos jesuítas
neste projeto colonizador e catequizador português aqui no Brasil. Esse projeto de educação continua depois da expulsão dos jesuítas em 1759 pelo Marquês de Pombal, que assume o governo em Portugal no reinado de Dom José I, e é chamado esse período de portanto, período pombalino, que é o período de Marquês de Pombal. E nós dizemos que este período pombalino vai até 1827. Este período pombalino, uma vez que os colégios jesuítas são extintos, ele é um período que a educação é entregue principalmente às aulas régias. São professores que são pagos para dar aulas, né, nas suas casas mesmo, né? Aulas de português, aulas de latim, aulas de música, etc. De 1827 a 1889, o período monárquico, aqui representado por aquele que ocupou o seu maior tempo, que foi Pedro II. Nós temos em 1827 a primeira lei de educação e vamos até a proclamação da República. Na proclamação da República, depois nós vamos ver o que acontece neste período, vamos ver isso logo a seguir. Em 1889, temos a proclamação da República, aqui representado pelo Marechal Deodoro da Fonseca sobre o seu cavalo. E esse período vai até 1930, chamado de período republicano, ou do primeiro período republicano. E de 1930 até o nosso tempo contemporâneo, chamamos, obviamente, de período contemporâneo. Esse primeiro período, né, em 1930, o início desse período representado por Getúlio Vargas, montado no seu cavalo, que vem lá do sul para fazer esta Revolução de 30, para liderar essa Revolução de 30. Neste período todo, a grande pergunta que se faz é: onde está o povo? Uma vez que nós apenas indicamos as lideranças, sejam lideranças civis, sejam lideranças, né, da monarquia, sejam lideranças militares, sejam lideranças políticas. Onde está o povo? O povo, em geral, assiste a tudo de modo bestificado e não participa. E participa de modo quase nulo do processo educacional também. Entre o dito e o feito é o que nós vamos questionar em relação à própria educação, entre a lei e a realidade. Pois a Constituição do Império de 1824, a Constituição de 1824, no seu artigo 179, diz o seguinte. Vamos, portanto, conferir o que diz o artigo 179 da Constituição do Império, que é muito importante. Diz assim que a instrução, chama de instrução, a instrução primária será gratuita a todos os cidadãos. Olha que ousadia, a todos os cidadãos. E serão criados colégios e universidades. Gente, colégios e universidades, onde serão ensinados os elementos das ciências, das belas artes e das letras. Olha que ousadia o artigo 179 da Constituição de 1824. Vocês já imaginaram se o povo tivesse acordado para exigir o cumprimento da Constituição? Talvez já fossem chamados de comunistas naquele período aqueles que exigissem o cumprimento da Constituição. Vamos um pouquinho adiante. Logo em seguida, a primeira lei, conhecida como Primeira Lei de Educação, a Lei de 15 de outubro de 1827, no seu artigo 1º, olha aqui, artigo 1º agora da lei, de 1827, que é que ele diz: em todas
as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverá escolas de primeiras letras que forem necessárias. Gente, nós estamos em 1827. Vocês acham que isso se cumpriu? Não, não. Até porque foi o seguinte, logo a seguir, o próprio Estado brasileiro, o Império, faz um ato adicional à Constituição, chamado Ato Adicional de 1834, e atribui, neste ato adicional, atribui a responsabilidade pela educação primária às províncias. Acontece que as províncias recebem a incumbência, mas elas não têm verba. Elas não têm, não conseguem cumprir essa responsabilidade. E a gente costuma dizer o seguinte: sem verba, não há o quê? Sem verba não há verbo. Sem verba não há verbo. Então, sem dinheiro não adianta essas palavras. Elas são bonitas, mas não vão resolver nada. Sem dinheiro não se faz educação. Tanto é que o século XIX vai avançando e vamos chegar em 1872 com a primeira coleta censitária, ou seja, o primeiro censo do Império, vai nos apresentar um quadro catastrófico, com 83% de analfabetos no Brasil. Então já vamos perguntando. Antigamente a escola era boa. Bom, então não deve ser no tempo do Império, porque se você tem 83% de analfabetos, então eram escolas para quem? Para quantos? Não é? Para quantos essa escola? Bom, aí vem a República, né? E a República faz uma reforma na educação. Uma reforma que desta vez investe, porque agora os estados na República se tornam mais independentes. E aí nós vamos ter, como eu disse anteriormente, né, algumas prédios belíssimos. Vamos ter, os estados vão poder investir um pouco mais na educação. E vários estados fazem reformas relativamente boas. Aqui nós temos o primeiro grupo da reforma republicana na educação. Esse aqui é o grupo do Brás, em São Paulo. É um projeto de Ramos de Azevedo, aquele que projetou o Teatro Municipal de São Paulo. Essa aqui é aquela escola que eu mostrei para vocês no início, que é a de Tapetininga, belíssima, maravilhosa. E este aqui é o grupo escolar de Matão, grupo no qual eu estudei. Então são essas escolas, inaugurado em 1911, esse grupo escolar de Matão. São essas escolas maravilhosas, portanto, da reforma republicana, que reuniu classes isoladas em classes chamada de classes reunidas, né? Grupo escolar, grupo agrupadas, grupo escolar, com uma direção, com as classes seriadas, com um projeto um pouco melhor. Então, das escolas de primeiras letras, a educação básica, vamos ver qual a denominação que a educação básica recebeu no Brasil ao longo da sua história. Vamos lá. No ano de 1824, na Constituição do Império, dizia-se instrução primária à escola de primeiras letras. Em 1827, a lei de 15 de outubro fala em escolas de primeiras letras. O ato adicional de 1834, o ato adicional à Constituição, fala de escolas elementares e escolas secundárias. As elementares são os primeiros anos da escola. As secundárias são os anos finais.
A Constituição de 1891, a Constituição da República, não tem nenhuma denominação específica, mas aquelas reformas estaduais que surgem a partir, logo depois da proclamação da República, implanta o que nós conhecemos como grupos escolares. A Constituição de 1934, a Constituição que veio logo depois da Revolução Constitucionalista, ela fala em ensino primário obrigatório. Portanto, vamos conhecer como ensino primário. Como tinha havido a reforma dos grupos escolares, a gente juntando as duas palavras, nós vamos ter o grupo primário. A Constituição de 1946 também fala em ensino primário obrigatório, portanto, continua a expressão grupo primário. Agora vamos falar de maneira mais específica. Por quê? Porque a lei de 1961, que é a primeira LDB, essa realmente é uma LDB, ela foi prevista na Constituição de 1946, que mandou organizar uma LDB. Isso demorou tanto tempo para chegar, só em 61 que ela foi aprovada. É a Lei 4.024. Na Lei 4.024, a educação está dividida entre ensino primário e ensino médio. O ensino primário está subdividido, são dois níveis, portanto. O nível do ensino primário está dividido em pré-primário e primário. O primário é de 4 anos. E o ensino médio está subdividido em ginasial, 4 anos, e colegial, 3 ou 4 anos. Esse primário é o que nós continuamos conhecendo como grupo primário. Esse é o grupo primário. E esse aqui é o ginásio. Então, quem fazia aqui o grupo primário e depois passava para o ginásio, que era de 4 anos. E aqui no colegial, vocês se lembram que a gente fazia uma opção. Você poderia fazer um ginasial de cunho clássico, ou de cunho científico. Então, aqui nós já sabemos como estava na LDB de 1961. Em 1971, 10 anos, portanto, depois, já estamos aí dentro do período da ditadura militar, tivemos o que se chamou de reforma de primeiro e segundo graus. Não é, portanto, a Lei 5692, não é, portanto, uma LDB, porque ela só trata do ensino de primeiro e segundo graus. Não trata, por exemplo, de educação superior, nem de pós-graduação. O que chamamos hoje de educação básica, ela é dividida em primeiro grau e segundo grau. Sendo que o primeiro grau é de 8 anos, é obrigatório e tem 720 horas anuais. O segundo grau, de 3 ou 4 anos, obrigatoriamente profissionalizante. Olha aqui a questão que nós estamos vendo agora no ensino médio. Mas não deu certo e foi, em grande parte, esse profissionalizante foi em grande parte revogado pela Lei 7.044 de 1982. Olha como é bom conhecer a história. Esse negócio de querer fazer tudo profissionalizante como algo obrigatório, de cima para baixo, não deu certo, porque não tinha laboratório, não era todo mundo que queria seguir uma profissão naquele momento da vida, já ter uma profissão definida. Não tinha gente preparada para ensinar a profissão para todo mundo, não tinha laboratório para todo mundo. Então era algo que naquele momento não estava dando certo, não deu certo. Talvez estejamos agora tentando reeditar alguma coisa que não deu certo naquele tempo. Podemos nos perguntar, será que vai dar certo agora? Nós vamos indo para o final desse tema, e nós nos perguntamos se antigamente a escola era boa. Voltamos àquela pergunta inicial.
né? Quando a escola foi boa? Para quem a escola foi boa? Para quantos a escola foi boa? Para que a escola foi boa? O que é uma escola boa? Temos, portanto, muitas perguntas, mas muito tempo para dar as respostas a essas perguntas. Aqui apenas uma página de saudosismo para aqueles que começaram a sua educação por aquilo que se chamava de caminho suave. Muitos vão lembrar aqui da sua formação de Branca Alves de Lima, que teve esse texto, né, distribuído, lido por cerca de 40 milhões de crianças desde a sua primeira edição até a década de 1990, quando esse livro ainda foi utilizado. E assim nós chegamos ao fim deste primeiro capítulo do livro Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Aqui estão os contatos. Então, se quiserem entrar em contato, assistir aos outros vídeos, continuem assistindo, indiquem para os seus amigos e nós vamos colocando aos poucos os vídeos de cada um dos capítulos do livro Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Quem seguir os 19 capítulos certamente terá uma boa noção dos seus direitos à educação, terá uma boa noção da estrutura e funcionamento da educação básica no Brasil, uma boa ideia da educação brasileira, e saberá, além de defender os seus direitos, esclarecer aos outros quais são os direitos que tem em relação à educação no Brasil. Obrigado pela atenção.